A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 9, que tem como título O Reinado de Joás. Estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2021. Esta lição aqui especificamente, que faz parte dessa revista, vai comentar o segundo livro de Reis, capítulos 11 e 12. Na lição anterior, nós estudamos o capítulo 5. Então tem um salto aí do capítulo 5 para o capítulo 11. E eu recomendo você, que é professor da EBD, você que quer entender mais da história de Joás, você dá uma lida em todos os outros capítulos, 6, 7, 8, 9, 10, e você tem que também procurar os paralelos lá no livro de Crônicas, tá? Que lá em Crônicas tem também as mesmas histórias do livro de Reis, só que como Crônicas foi escrito após o exílio, Crônicas tem uma visão um pouco diferente, então, mas de certa forma são complementares, então os dois livros são complementares, é importante você dar uma lida nos dois para entender a história, entender o contexto. Vale ressaltar que aqui no EBD em Foco, a gente incentiva muitos professores da EBD a estudar a Bíblia no contexto, levando em consideração o contexto histórico, contexto cultural, contexto religioso. Nossas aulas a gente procura apresentar bastante essa questão do contexto de forma geral, contexto literário, para que a nossa aula seja fundamentada no texto bíblico, realmente ali tentando interpretar o texto da forma mais pura possível, a chegar mais próximo possível do real significado do texto. É assim que eu incentivo os professores a ministrarem as suas aulas, é assim que eu procuro ministrar a minha aula. E esta lição nova especificamente, uma lição que fala de um rei Joás, e como são muitos reis em Israel, tanto o rei do norte quanto o rei do sul, né, e no caso Joás foi o rei do sul, tá? Em Judá, são muitos reis, a gente não decora os detalhes da vida de cada rei, o que cada um fez. Então é uma oportunidade para você e para mim também, para que nós possamos aprender detalhes da vida de um rei especificamente, que no caso é o rei Joás. Tá? Alguns detalhes importantes, e essa lição aqui ela vai trazer aplicações práticas muito boas para a nossa vida. Tá? É uma lição que exige de nós um conhecimento um pouco assim mais profundo para entender o contexto, porque assim toda lição vai exigir de nós tempo, dedicação, esforço para buscar mais conhecimento daquele contexto geral e procurar compreender realmente o que o texto quer passar para a nossa vida. Toda lição vai exigir muito. Esta lição 9 especificamente, do meu ponto de vista, exigiu um pouco mais, por vários motivos. O conteúdo que está na revista é um conteúdo muito resumido. Tá? Logo no comecinho, o tópico 1.1, tem um certo equívoco ali. Eu acho que foi erro de digitação, eu não sei, que colocaram lá a Atalia como sendo neta de Acabe. Na verdade, ela é filha de Acabe. No livro de apoio está certo, mas na revista está errado. Tem também um outro detalhe, que ele faz uma ligação da morte de Jorão, que é o rei do norte, com o reinado de Atalia no reino do sul. Só que ficou uma coisa muito vaga isso aí, e aqui eu expliquei com detalhes aqui no slide. Eu recomendo você assistir essa aula, que está explicado com detalhe. Eu fiz aqui a árvore genealógica do norte e do sul para explicar com detalhes a ligação das duas famílias e tal, para que nós possamos compreender realmente ali quem foi Joás e qual o contexto da sua história. Então, uma lição que exigiu muito estudo, ler comentários, uma pesquisa profunda, a leitura do texto bíblico de forma detalhada. Então, assim, uma lição que exigiu bastante. Então, eu recomendo você assistir essa aula. E você que já está acostumado a preparar uma aula, você pode até tentar comparar, né, assim, qual a aula que você teve mais dificuldade, né? Que tipo de aula você teve mais dificuldade de preparar. Então essa aula aqui, para mim, de todas, foi uma das mais difíceis, mas por causa da questão das genealogias, das datas, que eu quis colocar tudo certinho. Então eu recomendo você assistir aqui até o fim. Vale ressaltar que no site ebdenfoco.com nós temos um conteúdo completo das lições de adultos e jovens, tá? Lá a gente tem aula em vídeo, áudio, PDF e curso para professores da EBD. Este conteúdo que está em amarelo desse jeito aqui, está lá no site, é totalmente gratuito. Nós temos o conteúdo de azul, que está aqui, né, que você estiver assistindo o vídeo. O que está de azul no site é um conteúdo prêmio para assinantes, que é o slide em PowerPoint. Este slide aqui da aula você pode adquirir no site dbdenfoco.com. Cursos diversos, vários temas,
curso básico de teologia, já temos 2 disciplinas postadas, a gente vai postar mais disciplinas ainda, serão 20 disciplinas no total, e estudos e sermões em PDF que você pode usar para ministrar na sua igreja. Então acesse ebedemfoco.com. Nós temos o WhatsApp 94 98409 2869. Qualquer dúvida é só mandar mensagem neste número. Vamos para o texto áureo. O texto áureo diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens. Provérbio 3, 3 e 4. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Então, o primeiro passo para ter comunhão com Deus é ter ali uma confiança e uma dedicação em adorar somente a Deus e abandonar todos os ídolos. Vale ressaltar que quando a gente fala de ídolos, nos dias de hoje, a gente não está falando de uma imagem, de escultura, de uma estátua ali. Não, a gente está falando também de coisas, de pessoas, de atitudes, de cargos, enfim, qualquer coisa que você coloque acima de Deus, qualquer coisa que você considera na sua vida muito importante, que você não abre mão de jeito nenhum, se torna um Deus para você. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a idolatria está no nosso coração. A passagem bíblica, que no caso a leitura bíblica em classe, é 2 Reis 11, de 1 a 3, 12, de 1 a 5 e 17 a 21. Na verdade, você tem que ler os capítulos 10, 11, 12 e 13. Tá? Eu recomendo você ler o que vem antes do 11 e o que vai depois do 12, entender todo o contexto com detalhes para que você possa compreender o texto na íntegra. Então a gente vai avançar aqui para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente vai fazendo referências, lendo as referências bíblicas e explicando. Vamos para a introdução. A introdução da revista diz assim: com apenas 7 anos de idade, Joás começou a reinar. Como era muito jovem, recebia orientações e conselhos do sacerdote Joiada. Então a gente vai entender a história aqui de Joás com detalhes, porque entender por que ele começou a reinar tão jovem e qual foi a importância de Joiada na vida dele. Tanto no ensino da palavra, no ensino como ser um bom rei. O Joiada estava ao lado dele, orientou, foi corregente com ele enquanto ele era criança. Depois ele se tornou adulto, depois Joiada morre. Então a gente tem várias fases da vida de Joás. Foi complicado, tá? Muito complicado. Imagina uma criança que os seus pais morrem quando ele ainda está bebezinho, sabe que toda a sua família morre, na verdade não somente pais, mas todos os parentes praticamente deles, no caso, morrem todo mundo, fica somente ele, e ali ao lado dele está, né, no caso, um sacerdote ensinando, e ele é o que ele tem para se segurar, né? O que ele tem para se segurar é esse sacerdote que está ao lado dele, que está ensinando ele. De repente esse sacerdote morre, e a gente sabe que foi um impacto muito grande na vida dele. Então a gente vai entender tudo isso, tá, dentro da vida de Joás, para que possamos aqui saber por que aconteceu alguns problemas dele depois que Joiada morre e quais são as aplicações práticas disso na nossa vida. Tá? Durante os anos em que foi orientado, teve um brilhante reinado, né, fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, com as convicções sobre Deus, né, como suas convicções sobre Deus não eram suficientemente fortes, após a morte de Joiada, Joás deixou-se influenciar por maus conselhos e fizeram Judá a retornar à idolatria. Então, isso aqui é uma interpretação do escritor da revista. Tá? O escritor da revista colocou que as convicções sobre Deus de Joás não eram fortes. Será que o que fez ele se desviar depois, fez com que Judá se retornasse à idolatria, foi uma falta de convicção em Deus? Ou será que foram outros problemas pessoais? A gente não sabe. A gente não sabe exatamente o que aconteceu na vida de Joás, que fez com que ele depois caísse na idolatria. A gente tem que ter muito cuidado antes de julgar qualquer ato, qualquer atitude. É claro que nada na vida justifica o fato de alguém se desviar, nada justifica, mas a gente sabe que nós temos a natureza pecaminosa, nossa mente foi contaminada pelo pecado, nossas emoções foram contaminadas pelo pecado, e muitas pessoas se abalam, né, quando perde alguém, quando morre alguém querido, com os traumas da infância, e tudo isso pode influenciar para que a pessoa depois se desvie, pratique algum ato errado, algum pecado, e a gente sabe que não é justificativa, tá? Não é justificativa. Porém,
tudo isso tem que ser levado em consideração ao tratar dessas situações, principalmente quem é pastor de igreja e trata de situações de pessoas que, né, se deixam levar por maus conselhos, na verdade, porque sofreu alguma perda pessoal. No caso de Joás, ele perdeu, além de seus pais, seus parentes todos, perdeu o seu mentor, que foi esse sacerdote chamado Joiada. E após isso, a gente viu que a vida dele vai, né, de mal a pior, até que ele acaba morrendo assassinado. Então vamos lá, vamos entender tudo isso. Tá? O tópico 1 fala assim, o livramento de Joás. As tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá, existiam acirradas disputas pelo poder envolvendo interesses políticos e econômicos. Então, as nações, essas duas, a gente pode colocar assim, essas duas nações, né, que é, no caso, uma nação só, mas que se dividiam em duas, a gente já estudou isso, elas disputavam entre si algumas coisas e também entre elas, de forma interna, tinham disputas, tinha reis sendo morto, outro rei substituindo, enfim. Então, no Reino do Norte, foram várias dinastias. Um lá ia matava o rei, depois assumia e depois reinava por 4 gerações, depois a sua dinastia deixava de existir e começava outra dinastia. No Reino do Sul, Deus preservou a dinastia de Davi, preservou ali toda a descendência de Davi, e eles, no caso, a linhagem de Davi se manteve porque era uma promessa divina que seria eterno, e isso se cumpre em Cristo Jesus, já apontava para Cristo. Então essa lição aqui ela também fala de Cristo. A casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel através de Atalia, filha de Acabe e Jezabel. No caso, a revista fala neta de Acabe. Eu coloquei aqui filha porque o correto é que ela era filha. Você pode conferir nas passagens aí de 2 Reis 11, 1, 3, 13, 14, 20. Enfim, temos aí vários versículos bíblicos que falam dessa questão. Eu coloquei aqui a genealogia do Reino do Norte em azul, do Reino do Sul, aqui meio esse tom aqui laranja, né? Vou colocar marrom, laranja, sei lá, enfim. E no caso, a gente observa que tá lá, Acabe e Jezabel. Eles tiveram vários filhos. O texto bíblico chega a dizer que Acabe teve 70 filhos. Então, os 3 principais foram esses aqui, Acasias, Jorão e Atalia. Esse Acasias, filho de Acabe, ele era do norte. E temos o Acasias do sul, que é outro Acasias, tá? Então, Acasias do norte reinou. Foi aquele primeiro rei que reinou 2 anos. Morreu, entrou Jorão. Jorão, ele foi o rei que ali aconteceu o milagre com Eliseu, da água nascer lá no deserto para o exército beber água. A gente estudou em lições anteriores sobre Jorão. Jorão reina um tempo também em Israel. E Atalia era irmã de Jorão, no caso filha de Acabe, e ela se casa com Jeorão. Vale ressaltar que algumas bíblias traduzem o nome de Jeorão como Jorão também. Aí causa uma confusão porque é o Jorão do Norte e o Jorão do Sul. Eu preferi a tradução de Jeorão para diferenciar. Esse Jeorão que casa com Atalia, ele é filho de Josafá e a sua esposa. Eu não encontrei o nome da esposa de Josafá, eu não sei se chega a citar. Mas a gente, se alguém viu aí algum versículo que cita, pode informar aí nos comentários. Mas o que eu tenho aqui é que Jeorão era filho de Josafá. Josafá foi um bom rei, teve um filho chamado Jeorão. Então Josafá foi aquele rei que acompanhou o Jorão do Norte, lá quando Eliseu fez o milagre. Né? Josafá era o que estava lá. Foi Josafá que falou assim, olha, não tem profeta aqui em Israel para que nós possamos consultar o Senhor. Aí alguém falou, tem aqui Eliseu. Então foi esse Josafá aqui. Então Josafá era pai de Jeorão. Jeorão casou com Atalia. E Atalia teve, né, com Jeorão um filho chamado Acasias. E Acasias, que reinou somente 1 ano, no caso, Acasias, ele teve um filho, casou com Zíbia e teve um filho chamado Joás. Então essa é a árvore genealógica do sul. Então Joás, ele é filho de Acasias do sul, que é filho de Jeorão com Atalia. Então as famílias se ligam aqui, tá? De Atalia, que é filha de Acabe, com Jeorão, que é filho de Josafá. Então tem uma ligação Reino do Norte e Reino do Sul. Querendo ou não, Joás ele tem sangue de Acabe e ele tem sangue de Josafá. Querendo ou não, o sangue de Acabe também se perpetua
no reinado, porque ele vai ali para um rei do sul. No caso, Joás, que é, né, filho de Acasias, que é filho de Atalia, que é filha de Acabe. Pode ser que eu me alongue um pouco aqui, mas eu quero que você entenda bem essa árvore genealógica. Tá? A mulher, no caso de a Atalia, é vó de Joás. Ela é vó de Joás. Tá? O Joás que a gente está estudando nessa lição aqui, por isso que eu coloquei o dedinho apontando. Esse Joás aí, no caso, ele é neto de Atalia. Vamos lá. Eu fiz uma pequena modificação nessa parte da lição. Eu coloquei essa observação aqui para você entender, pois eu acredito que a revista deixou a história um pouco confusa. Aqui eu estou explicando, tá? Por que que eu fiz essa modificação. Eu vou até ler aqui, fala assim, ó. A revista associa a morte de Jorão com a usurpação do trono por parte de Atalia. A revista coloca assim, após a morte de Jorão, Atalia assume o trono. Só que tem um pequeno detalhe que esclarece melhor a história que o escritor da revista não colocou. O detalhe que faltou é que Jeú, que matou Jorão do Norte, também matou Acasias do Sul. Esse Acasias, que era o rei do Sul, era filho de Atalia. Se a gente voltar na árvore genealógica, está aqui. Acasias é filho de Atalia. E, no caso, esse Acasias, que é filho de Atalia, ele morre, e quando ele morre, né, Atalia reina no seu lugar. Então, Atalia reina no lugar do seu filho. Por que que ela reina? Porque ela, no caso, morre o rei, ela fica com medo de algum outro parente assumir e mata todo mundo, a gente vai falar daqui a pouco. Só que fica Joás, que é criancinha, que é bebezinho, tá? Quando Acasias morre, seu filho Joás tinha apenas 1 ano de idade. Por isso que a Atalia reina. Ela reina por quê? Primeiro, ganância de poder, porque poderia ser um outro parente de Joás, poderia querer o trono, então ela mata todo mundo. Ela provavelmente mataria também Joás. Eu acredito que ela teria coragem de matar o seu próprio neto para ficar no poder e, quem sabe, depois passar para algum outro parente dela do norte. Tá? Mas Deus não deixa isso acontecer, Deus preserva a linhagem de Davi, não deixa que, no caso, Joás morra, para que depois Joás volte e reine. Então, vamos lá, vamos explicar aqui, vamos continuar explicando, vamos lá, detalhado aqui. Jeú foi ungido rei sobre Israel, no caso do norte, por ordem de Eliseu. Então, Eliseu, no caso Deus fala com Eliseu, Eliseu chama ali um filho dos profetas e fala, vai lá e unge Jeú, né, como rei de Israel. Então ele vai lá e isso acontece em 2 Reis, capítulo 9. Depois de ter sido ungido rei, tá? Jeú provavelmente, de acordo com o texto, ele era alguém muito importante no Reino do Norte. O chefe do exército, ele era um dos chefes lá do exército. Então poderia ser o chefe dos chefes, enfim, ele era muito importante no Reino do Norte, ele não era qualquer um. Então Jeú não era rei, a sua família não fazia parte da linhagem real, mas Deus queria ali executar juízo sobre a casa de Acabe. Manda ungir Jeú. Jeú, né, vai lá, né, ungido rei, mata Jorão, que é filho de Acabe, lá do norte, e reina no seu lugar. 2 Reis 9:24 fala assim, mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu Jorão entre os braços, e a flecha saiu pelo coração e caiu do seu carro. Então, Jeú mata Jorão, rei do norte, e se torna rei do norte. Após matar Jorão, Jeú também matou quem? Acasias, do sul. O texto diz assim, e vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú seguiu após ele e disse, feri também a este no carro, a subida de Gu, que está junto a Ibleão. Esses nomes complicados, né? Mas a gente vai falando. E fugiu para Megido e morreu ali. 2 Reis 9:27. Então ele mata o rei do norte e mata o rei do sul. Eu não sei qual era o propósito de Jeú com isso, se ele queria unificar os reinos, se ele queria, enfim, ser o rei geral. Após a morte de Acasias, que é o rei do sul, sua mãe Atalia assumiu o trono. Então, morre Acasias e Atalia assume o trono. Ela não era jovem, por isso que essa imagem aqui, quem está assistindo o vídeo, ilustra bem isso, né? Eu coloquei uma imagem de uma mulher de cabelo branco, provavelmente já era um pouco idosa, não sei se ela era muito velha, eu não analisei a idade dela, não sei se fala,
mas ela não era jovem. Tá? No caso, ela já reina no lugar de Acasias. E ela faz isso muito provavelmente porque ela era gananciosa e ela queria, né, assumir o trono, reinar e ter a sua própria dinastia. Vamos para o tópico 1.2. Fala assim: a coragem do sacerdote Joiada. Atalia herdara a perversidade de Acabe e Jezabel. Então ela segue os caminhos dos seus pais, os deuses dos seus pais, a maldade. Assim como Jezabel era uma mulher má, né? A gente já viu em lições anteriores sobre Jezabel e Acabe. Eu até falei nas lições que Acabe era muito frouxo. Na verdade, Acabe era muito frouxo. Ele não fazia nada, né? Ele não tomava atitude nenhuma. Quem reinava era Jezabel. Então Jezabel era muito má. E a Atalia parece que herda isso dela. Tá? Para se assentar no trono, ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Olha só, 2 Crônicas 22:10. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Então ela matou todo mundo. A ideia dela era ficar sozinha, porque assim, eu vou eliminar todos os parentes do meu marido. Tá? No caso, quando ela casou com Jeorão, tá? Ela queria eliminar todos os parentes ali do marido dela. No caso, até fosse filho e neto, não importava, não importa muito. Para ela não tinha, ela não se importava com isso. Então, no caso, quem escapa é Joás, né, filho de Acasias. O texto bíblico vai dizer isso. Né? Ele tinha 1 ano de idade e foi escondido em uma sala por sua tia, Jeozeba, né, esposa do sacerdote Joiada. Então, o texto fala assim, ó, mas Jeozeba, filho do rei Jeorão, olha só, Jeozeba era filha de Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs a ele a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. Então, ela, no caso, né, pegou, né, no caso, pelo que está no texto, dá a entender que Acasias tinha outros filhos, não somente Joás. Tá? Fala assim, os filhos do rei aos quais matavam. Então, Atalia estava matando seus próprios netos. Olha só a maldade dessa mulher. E no caso, a tia de Joás foi lá e pegou, no caso, Joás e escondeu. Tá? Não sei por que a Atalia não quis matar ela. Talvez é porque era mulher, enfim, ela falou e não tinha, enfim, não quis matar a Jeozeba. Então pode ser que ela se escondeu também. Então, nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis mosaicas. Então, ali, ele escondeu o menino, no caso, num canto lá que Atalia não encontrasse, e educou esse menino. Isso aqui tem uma aplicação muito boa para a nossa vida. Tá? Um contraste aqui também, e que a gente pode fazer, primeiro, entre Atalia e, no caso, Jeozeba e Joiada, no caso, esse casal aqui. Então a gente vê um contraste. De um lado a gente tem alguém ali que é gananciosa, com sede de poder, a maldade no coração. Do outro lado a gente tem um sacerdote humilde, temente a Deus, juntamente com sua esposa, servindo a Deus e procurando fazer a vontade de Deus, sendo usado por Deus de forma poderosa para preservar a linhagem de Davi, da qual viria o Messias. Então aqui a gente vê o que? Um cuidado divino para que a promessa de Deus de que um dia viria o Messias da linhagem de Davi se cumprisse. Então isso aqui é uma lição messiânica, uma lição que fala do Messias, uma lição que fala de Jesus, que aponta para Cristo. Deus está preservando essa linhagem de Davi para cumprir aquilo que ele prometeu e um dia enviar o Salvador. E, no caso, Joás era esse descendente de Davi que iria continuar ali no trono. Então a gente vê aqui que é muito importante nós entendermos isso aqui, que tem tudo a ver com a nossa salvação. Outra coisa que a gente tem que falar é a educação que Joás recebe. A educação diretamente do sacerdote, das leis mosaicas, para que ele pudesse ser um rei que servisse ao Senhor. Ele foi bem educado como sacerdote. Isso é muito importante para os dias de hoje. Nós temos que educar os nossos filhos. Nós temos que ensinar a palavra aos nossos filhos. Nós temos que fazer com que eles coloquem essa palavra no coração, na mente, porque o mundo só ensina o que não presta. Nós não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos.
Acreditar que a educação vem da escola, que o governo vai dar uma canetada e vai fazer com que a educação seja perfeita, isso não vai acontecer. A escola não vai ensinar, né, tudo que é bom. Tem coisa boa na escola? Sim, tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim tem sido ensinado e vai piorar. Não adianta que vai piorar. E a gente não tem que ficar confiando em um político A ou B para melhorar. É claro que se isso fosse possível, nós, né, seria muito bom, seria realmente maravilhoso. Mas como não é possível, eu sou muito pessimista em relação a isso, eu acredito que as coisas vão piorando cada vez mais, esse é o meu ponto de vista. Então, qual é a saída nossa? Educar os nossos filhos, levar a escola bíblica dominical, ensinar a Bíblia em casa, dar para ele fundamento da palavra para que ele possa crescer fundamentado na palavra e não se desviar dos caminhos do Senhor. Então a ideia é essa, a ideia é que nós possamos ensinar e não confiar, né, em um político ou alguma autoridade, seja ela, né, de qualquer área. A gente não tem que ficar confiando nessas outras autoridades, mas a gente tem que confiar somente em Deus, na sua palavra, e é nossa responsabilidade ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Vamos para o tópico 1.3, a estratégia bem-sucedida. Quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para empossar o legítimo rei. Então ele combinou com os capitães da guarda, né, planejou tudo. Né, no caso, eles proclamam Joás como rei, 2 Crônicas 23:11 fala isso. Né, então tiraram para fora o filho do rei, e lhe puseram a coroa e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. Joiada e seus filhos ungiram e disseram, viva o rei, 2 Crônicas 23:11. Então a gente tem aqui viva o rei, de repente está todo mundo gritando viva o rei. Joiada fez o que era certo, chamou os capitães da guarda. O povo não estava satisfeito com o governo de Atalia. Eles sabiam que aquilo ali era um governo que não tinha nenhuma legitimidade, não era da vontade de Deus. Tanto que, quando isso acontece, Atalia fica sabendo e o sacerdote manda matar ela, tira ela do templo, leva para fora e ela morre. Ela morre e, no caso, o rei fica sendo quem? Ali Joás, que era o verdadeiro rei, o rei legítimo. Então Joiada naturalmente passou a ser corregente com Joás, no caso Joiada era o sacerdote, ele teve que ajudar Joás, porque ele não tinha idade, era uma criança ainda. Então 2 Reis 12:2, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Então enquanto ele estava com o sacerdote ao seu lado, ele estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor, ele estava fazendo tudo o que era certo. Então, o sacerdote, como homem temente a Deus, destruiu os sacerdotes de Baal e proclamou o povo para remover seu templo e despedaçar as imagens dos altares. Então, fez uma limpeza na nação. E acabou com a adoração a Baal, algo que tinha sido colocado lá no Reino do Sul através de Atalia. Porque no Reino do Norte, eles já adoravam a Baal há muito tempo, através de Jezabel. Mas no Reino do Sul não tinha adoração a Baal. A adoração a Baal veio acontecer por causa de Atalia, que era filha de Jezabel. Então foi ela que impôs isso e colocou na nação do sul, de Judá, no caso, ali a adoração a este Deus, né, totalmente sem sentido, sem noção, né, porque não era um Deus verdadeiro. Elias e Eliseu já tinham provado isso no passado. No caso, ele também chamou o povo para fazer uma aliança com Deus, para o povo fazer um concerto com Deus. Olha só o passo a passo. Primeiro, abandonar os ídolos, reconhecer que está errado. Segundo, fazer uma aliança com Deus, confirmar que nós temos de fato uma aliança com Deus verdadeiro. Então essa foi a limpeza espiritual que aconteceu ali naquela nação, né, um reavivamento, onde o povo voltou-se para o Senhor, abandonou a adoração aos ídolos, né, e fez com que ali a adoração a Deus, o templo, né, fosse usado para o seu propósito que foi criado, né, no caso a adoração realmente verdadeira no templo. Vamos para o tópico 2, o reinado de Joás e a reparação do templo. A arrecadação para reparar o templo. Então vamos lá. O reinado de Joás foi muito próspero enquanto Joiada o aconselhava, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada dirigia. A gente já falou isso anteriormente, só reforçando aqui, na 2 Reis 12:2. Como a adoração a Baal havia sido muito incentivada pelos reis anteriores, então, no caso, não é assim, não foram todos os reis que incentivaram a adoração a Baal. A gente vale ressaltar que, né, a adoração a Baal começou no Reino do Norte e entrou no Reino do Sul por meio de Atalia. Acontece que nenhuma manutenção foi feita no templo do Senhor, e por isso ele estava em condições precárias. O templo estava se deteriorando, passado o tempo, e não tinha uma reforma, um cuidado,
Isso por quê? Porque muito se dedicou à adoração a outros deuses. Então, logo, Joás incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem ofertas para a manutenção do templo. 2 Reis 12, 4 e 5 fala: E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um com os seus conhecidos. E eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Então, todo um cuidado aqui Joás estava tendo para arrecadar dinheiro, para fazer, né, cuidar do templo, para fechar as fendas, né, os buracos que estavam abrindo. Então, aqui ele se preocupa com isso, tá? Ele quer cuidar do templo. Então, a restauração do templo tem a ver com restauração da vida espiritual. No Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo, se ele não for cuidado, acaba abrindo fendas, brechas, acaba se deteriorando. Então tem que ter uma reforma na nossa vida espiritual. De vez em quando a gente tem que parar um pouco, refletir. Será o que eu estou fazendo de errado? Quais os ídolos tem no meu coração? Será que eu tenho que fazer algo diferente na minha vida? Quem sabe tirar um dia para você ler a Bíblia, orar. Quem sabe tirar um dia para participar de um grupo de evangelismo na igreja, para participar de alguma atividade extra na igreja, se dedicar ali na obra do Senhor em algo específico, tentar trazer um renovo para a sua vida. Isso é restauração do templo. Uma aplicação prática aqui nesse sentido. É uma ação, uma atitude que você toma para trazer um renovo espiritual para a sua vida, né? E isso envolve prática, né, do amor ao próximo, prática, né, de ajudar na obra de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, algo assim dessa forma. Não é que você vai viver para sempre dessa forma. Tem pessoas que têm o chamado de Deus, que está o tempo todo ali envolvido nas obras da igreja, evangelismo e tal. Tem pastores que são dedicação exclusiva, mas tem aquele crente comum que trabalha o dia inteiro, que chega em casa cansado, que às vezes só tem um final de semana para ir à igreja. Este crente comum, ele também precisa fazer, de vez em quando, essa análise na sua vida. Quando eu falo crente comum, eu estou falando de pessoas que não estão envolvidas diretamente lá na obra. O povo de forma geral, assim como acontecia em Israel também. Então, a gente precisa parar e refletir um pouco sobre a nossa vida espiritual e falar, não, peraí, o que eu tenho que fazer aqui para fazer um reparo na casa do Senhor. 2.2. A fidelidade dos tesoureiros. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros reais administravam o dinheiro. 2 Reis 12:15 diz: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então a gente observa o quê? Fidelidade aqui por parte daqueles que cuidavam do dinheiro para a restauração do templo. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então, aqui mais um exemplo a ser seguido de fidelidade ali, principalmente quando envolve dinheiro, tá? A fidelidade faz parte do fruto do Espírito. Quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, a gente vê que o crente ele tem que ter fidelidade, algo produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. E o que significa fidelidade? Né? Fidelidade é uma convicção inabalável de que certos valores são inegociáveis na vida. Tá? Então, você tem que preservar os seus valores. Ser fiel a Deus, a fidelidade a Deus, é você saber que você, ali em uma situação específica, você poderia levar vantagem, ganhar um dinheirinho a mais, né, sair na frente dos outros, mas se você fizer aquilo, você vai estar pecando. Se você fizer aquilo, você vai estar, né, errando o alvo, aquilo que Deus quer para você. Então você abre mão disso, mas permanece fiel a Deus. Isso é fidelidade. Aí você permanecer fiel diante, né, das coisas que são assim inegociáveis, tá? Você não pode abrir mão daquilo, é um princípio cristão, um princípio divino, um princípio para a nossa vida. Então nós temos que ser fiéis em todas as áreas da vida. Tá? 2.3. Fidelidade, um atributo que enobrece. Tá? Não importa a quantia que está sendo administrada, não importa se é muito dinheiro ou se é pouco dinheiro. Tá? Isso Deus não vai olhar a quantidade, né? Deus jamais se agradará de qualquer subtração de valores financeiros ou vantagens pessoais. Isso aqui, tanto na obra de Deus, quanto
no dia a dia, no cotidiano, no seu trabalho, onde você vive, na comunidade que você participa, enfim, tudo que você fizer na vida, Deus vai cobrar de você, principalmente quando se trata de dinheiro. Aqui o exemplo é dinheiro. Tá? Tem pessoas que têm uma fraqueza muito grande com dinheiro. Tem pessoas que, né, qualquer oportunidade que tiver para ganhar um pouco mais de dinheiro e levar uma vantagem pessoal, ela não vai perder essa oportunidade. Tem muita gente que enriquece nesse sentido, fazendo coisa errada. Não, isso aqui não tem problema não, tá? Aqui não tem problema não. Vai aqui, acolá. Não, isso aqui é tranquilo, isso aqui não tem problema. Só que isso aí é o quê? É pecado, algo totalmente pecaminoso, que a própria pessoa ela está enganando a si mesma, porque ela está fingindo que aquilo não é pecado, mas ela sabe que é pecado, e abriu mão da sua fidelidade a Deus em prol de um recurso financeiro maior. Isso é um problema muito sério. A nossa sociedade ela é muito baseada no dinheiro, no consumismo. Por isso que dizem por aí que você vale o que você tem. No mundo é assim. As pessoas já querem saber quanto o outro ganha, o que ele tem de bens materiais. E muita gente apegado à questão material se preocupa com isso e topa tudo para ter uma vantagem financeira. Isso é um problema muito sério. Muito sério mesmo. Muitos crentes têm entrado nesse caminho. No entanto, não é somente o dinheiro. E pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser ganância por qualquer outra coisa, enfim, egoísmo, pode ser qualquer outro pecado. Pessoas se envolvem com outras coisas, né, procurando levar alguma vantagem pessoal, abrindo mão de ser fiel a Deus. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade, Provérbios 3, 3 e 4. Né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu coração. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos homens. Então, não desamparar a benignidade e a fidelidade. Guardar isso em nossos corações, em nosso pescoço. Tá? No caso, a lei de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, guardado dentro do nosso coração, da nossa mente, para que nós possamos realmente agir com entendimento. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Tópico 3. A conspiração contra Joás. O declínio do reinado, 3.1. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixa levar facilmente por qualquer sugestão. Então, 2 Crônicas 24:17 diz assim: Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. A questão toda é que Joás, ele se apoiou muito em Joiada. Ele confiou demais em Joiada. Ele não tinha mais parente, ele não tinha pai, mãe ali para ajudar ele, para educar ele. Tinha somente o sacerdote que morreu. Isso pode ser que abalou muito ele e ele acabou não criando aquela responsabilidade de andar, né, de resolver as coisas sozinho, andar com as próprias pernas, né, vamos colocar assim. Ele ficou muito dependente do seu mentor. Isso é um problema também nos dias de hoje. Muitas pessoas procuram mentores, pode ser um pastor, um obreiro, alguém que tem um entendimento maior de algum assunto, e fica dependendo daquele mentor. Tudo que a pessoa faz, ela procura aquele mentor para saber se está certo ou se está errado. Eu posso tomar essa decisão? Aí o mentor fala, não, pode. E essa aqui, como é que eu faço? Não, você vai para cá ou para lá. Tá, e agora, como é que eu faço? Não, você faz assim, assim, assado. Eu acho que Joás era desse jeito. Ele ficava confiando muito em Joiada, ele ficava muito, olha sacerdote, e agora? Olha, e agora? Ele não criou aquela responsabilidade, né, de tomar a decisão, né, dentro do reino e assumir para si as responsabilidades. No caso assim, não, eu vou tomar a decisão e se der problema, eu assumo o erro, eu tento consertar depois. Mas ele não fez isso, ele ficou ali ouvindo os outros, né? Então, ele realmente não permaneceu fiel ao Senhor, depois da morte de Joiada. 2 Crônicas 24:18 fala assim, ó, e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram as imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta culpa. Então o pecado trouxe o quê? Consequências para a nação, porque ele não permaneceu firme adorando ao Senhor. Ele deu ouvido a conselhos ruins, e esses conselhos ruins levou não somente Joás a pecar, mas toda a nação pecar, e toda a nação sofreu as consequências desse pecado. Então, as más decisões de Joás e sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino, ou seja, o reino começou a decair cada vez mais,
quando se fala de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, na perda da sua confiança em Deus. Então ele não estava mais confiando em Deus para tomar as decisões, e na conspiração de assassinato contra ele. Então tudo que ele fez de errado resultou o quê? Na morte dele. 2 Crônicas 24, 25 fala, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele. Ou seja, os próprios servos de Joás foram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada. E o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Nem no sepulcro dos reis ele foi colocado. Então olha só o declínio da vida de Joás. O texto bíblico não faz nenhuma afirmação acerca da salvação de Joás. Se ele se arrependeu ou não, se ele foi salvo ou não, não cabe a nós julgar acerca disso. Não cabe a nós também julgar o que levou ele a tomar essas decisões equivocadas, fazer a nação pecar. A gente não sabe exatamente como é, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu falei no começo da lição, vou reforçar isso aqui. Muitas pessoas se desviam porque às vezes morre alguém da família, porque perde um emprego. Aí muita gente já vai julgando. É claro que não é justificativa, a nossa confiança em Deus tem que ser superior a qualquer outra coisa externa. A nossa confiança em Deus tem que ser superior, né, à confiança num mentor, superior à confiança num pai e numa mãe. Tá? O fato de morrer alguém da família não é justificativa para alguém se desviar. O fato da pessoa estar desempregada, às vezes passar por dificuldade, não é justificativa para a pessoa se desviar. No entanto, nós somos fracos, nós temos a natureza pecaminosa, nossa mente, nosso coração, nossas emoções são contaminadas pelo pecado. Então a gente não sabe o que cada um passa né, no caso, o que cada um está passando. Antes de fazer qualquer julgamento, tente ajudar, tente acompanhar, tente conversar, tente entender a situação, porque muitas vezes pode ser falta de apoio. Às vezes a pessoa fala, fulano desviou só porque aconteceu tal coisinha ali, mas é porque ninguém foi lá conversar, ninguém foi lá ver o que aconteceu. Aqui aconteceu um caso, um conhecido meu, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, e de repente o casamento começou a arruinar, e aí houve divórcio, e o pastor da igreja não foi lá conversar, não foi nenhum obreiro conversar, só mandou um recado, o pastor mandou um recado dizendo que essa pessoa estava disciplinada da igreja porque ela divorciou. Você divorciou, você foi disciplinado. Aí ficou um negócio muito vago, um negócio muito sem sentido. Cadê o apoio? E essa pessoa resolveu não ir mais à igreja. Falou, não vou mais, eu vou servir a Deus na minha casa, eu não vou mais. O que eu vou fazer lá? Tantos anos na igreja e diante de uma situação difícil que eu estou passando na minha vida, eu recebo uma disciplina, uma exclusão, em vez de uma oração, de um apoio, de uma conversa. Isso tem acontecido muito. Eu dei um exemplo, mas eu poderia dar 10 exemplos aqui, que se encaixam dentro do mesmo caso, da mesma situação. Eu não sei se foi o caso de Joás. Se Joás, após tudo que aconteceu na vida dele, faltou apoio, faltou alguém chegar para ele e auxiliar ele. Faltou um profeta, não sei o que foi que faltou. Mas ele acabou decaindo cada vez mais e chegou até a sua morte, né, no caso, pelos seus próprios servos. Ele morreu assassinado. Então essa é uma tragédia, né, uma trágica consequência da desobediência, né, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Então, quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, no caso da apostasia, aqui eu vou colocar assim, alguém que é crente, que conhece a Deus, que sabe os caminhos de Deus, de repente se afasta da fé. Não sei qual é o motivo, não sei qual foi a culpa, mas enfim, a pessoa se afastou dos caminhos do Senhor. A consequência trágica é inevitável. Vai acontecer alguma coisa ruim lá na frente. Pode ter certeza que vai. Então, Deus pode ter misericórdia, trazer a pessoa de volta, sim, se a pessoa se arrepender, voltar aos caminhos do Senhor, mas as consequências vão vir. Então, no caso de Joás, é aquele negócio, eu não posso julgar e dizer que ele foi para o inferno, que ele foi condenado, isso e aquilo. Pode ser que ele se arrependeu, pode ser que, né, Deus deu uma chance para ele, mas as consequências vieram sobre a vida de Joás. Isso pode acontecer na nossa vida também. 3.2. Conspiração e morte no reino.
A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. Então, morreu Joiada, como a gente já falou, né? Ele, né, se envolveu com idolatria. No caso, em vez de seguir tudo que o sacerdote lhe ensinara, passou a seguir o conselho dos príncipes de Judá. Então, ele, na 2 Crônicas 24:17, né, fala assim: porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu, ou seja, o rei ouviu os maus conselhos, abandonou o caminho do Senhor e se voltou aos ídolos. A sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou. Ou seja, ele matou Zacarias, o filho no caso, do sacerdote que cuidou dele. Provavelmente, Zacarias também era sacerdote. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. 2 Crônicas 24:21. Então isso aqui foi um pecado gravíssimo praticado por Joás. Ele matou uma pessoa. Por quê? Porque Zacarias foi lá e repreendeu. Zacarias falou assim: olha, está errado o que você está fazendo. A sua situação está totalmente, tua vida está totalmente errada. Então ele estava tão preso, a sua mente estava tão presa no pecado, né, escrava do pecado, que ele não ouviu a palavra de Deus através desse sacerdote chamado Zacarias e acabou matando o sacerdote. Então, às vezes, falar a verdade, denunciar o pecado é muito perigoso, mas nós temos que fazer. No caso, Zacarias perdeu a vida, mas ele não deixou de falar. Muitos perderam a vida por falar a verdade. Não somente nos exemplos bíblicos, mas também no nosso cotidiano, nos nossos tempos, nos dias de hoje. Pessoas perdem a vida, perdem emprego, às vezes é afastado da família porque fala a verdade, porque prega a verdade. E a gente não tem que ficar preocupado com isso. Vai acontecer coisa ruim? Vai acontecer coisa ruim. Isso vai ser algo que vai nos prejudicar emocionalmente? Sim, vai nos prejudicar emocionalmente. Vamos ter prejuízo financeiro? Também vamos ter prejuízo financeiro. Mas nós não devemos abrir mão de falar a verdade, como aconteceu com Zacarias. Infelizmente ele morreu através de uma ordem do rei. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. O que a gente tem que ver é que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos orientações de buscar coisas boas, pensar em coisas boas e buscar conselhos bons. Filipenses 4, 8, 9 fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo coloca aqui algo bem interessante. Pensa em coisas boas e siga os bons conselhos, siga o que eu ensinei. Tudo que vocês ouviram de mim, receberam de mim, tudo que vocês viram fazendo, faça também. Por quê? Porque Paulo era uma boa referência. Paulo ele dava um bom exemplo, ele dava um bom conselho. Então era para seguir, nós devemos seguir os conselhos bons, as coisas boas. As coisas ruins a gente descarta, a gente deixa para lá. Então não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então se nós temos a mente de Cristo, nós temos que discernir o que é bom, o que é ruim, o bom conselho e o mau conselho. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: Joás foi levado ao trono por uma ação divina, organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo e mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado. Porém, após a morte do sacerdote, Joiada começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, só recapitulando o que aconteceu, no caso Joás, por uma ação divina de preservar a linhagem de Davi, né, Deus está cuidando da nação de Israel, cuidando da nação de Judá, cuidando do povo, olhando para frente, para a cruz de Cristo. Por esse motivo, Joás, a vida de Joás é preservada. Tá? O plano de Deus de salvação está se cumprindo na vida de Joás. Infelizmente, após a morte do sacerdote, ele começa a praticar coisas ruins, fazer mal aos olhos do Senhor, que era mal aos olhos do Senhor. Ele passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e acabou assassinado por 2 de seus servos. Então, a gente vê aqui o declínio de alguém que tem tudo para dar certo, mas resolve ouvir os maus conselhos, não anda com as próprias pernas, não sabe tomar decisões sozinho, não confia em Deus e, de repente,
ele chega ao ponto de ser assassinado pelos seus próprios servos. Mais uma vez, quero reforçar que não estou julgando se ele foi condenado ou não, mas o declínio veio e as consequências vieram. Então nós temos que ter muito cuidado, não importa a formação, não importa o cargo que você tem, não importa a sua situação de vida, né, espiritual, material, enfim. Se você não vigiar, você pode cair. E se você cair e não se arrepender, as coisas só vão piorando na sua vida. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muito cuidado e preservar ali a fidelidade a Deus, independente da situação, buscando a Deus mais e mais, porque Deus quer cuidar de nós. Ele quer nos dar, né, tudo do bom e do melhor, mas nós temos que permanecer na sua presença. Amém? Então chego na conclusão aqui, nas perguntas, né, na verdade, terminando a conclusão, as perguntas para você que usa o slide aí na sua igreja. E mais uma vez reforçando o nosso curso básico de teologia, temos 2 disciplinas postadas, vamos postar mais disciplina agora esse mês. Tá? O nosso conteúdo gratuito, o nosso conteúdo premium, principalmente o slide em PowerPoint que tem aí no site. Você pode adquirir mais uma vez o nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Estamos aqui para lhe atender da melhor maneira possível. Encerro aqui, espero que você tenha compreendido a aula. Qualquer dúvida, deixa no comentário ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp. A paz do Senhor, até a próxima aula.